Funcionou, hein? Ah, não. E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, isso aqui é o Comics & Code. Bom, esse vai ser meu vídeo para falar sobre a minha análise e minha opinião sobre a quarta temporada de Stranger Things, tá? Que é um dos meus seriados favoritos, não é o meu seriado favorito, mas tá aí no meus 5 principais, tá? Eu nunca fiz vídeo falando sobre seriados, que eu acho que vai ser o primeiro, e também não esperem que eu faça muito, porque eu não sou muito de assistir seriados, então é difícil tá assistindo, principalmente comentando sobre seriados, tá? Mas Stranger Things eu realmente gosto demais e essa temporada, né, pra começar assim, eu adorei. Então assim, gostei muito da temporada. O que eu vou analisar aqui são algumas questões, por exemplo, algumas decisões técnicas que a Netflix e a produção tomou pra produzir essa temporada, pra como que eles liberaram essa temporada e também o que eu achei da história, a história no geral, né, todas as subtramas ali, todas as interações, o desenvolvimento dos personagens e coisas do tipo. Pra falar, assim, eu sempre gostei de todas as temporadas, não tem uma temporada de Stranger Things que eu não goste, tá? Todas eu gosto bastante. Eu gosto também, as minhas favoritas são exatamente na ordem de lançamento invertida, então a minha favorita é a quarta, tá? Essa se tornou minha temporada favorita, tem um motivo também. A terceira depois é a minha segunda favorita, a segunda é a minha terceira favorita e a primeira é a minha quarta, a última favorita. Que viagem é essa, velho? Ficou confuso, né? Eu gostei demais da trilha sonora escolhida, eu acho que todas as músicas que eles escolheram, principalmente aí as principais, né, que vai ser Running Up the Hill, da Kate Bush, junto com Separate Ways, do Journey, eu acho que combinam certinho, tanto com o panorama geral da série, quanto ao momento em que ela foi desenvolvida também, né, que ela foi desenvolvida durante a pandemia. Então assim, por quê, tá? O motivo que eu gostei tanto dessa temporada é que ela abraçou muito mais o terror e o gore, a violência. Ela passou... não que o cara gosta de violência, não. É que o seriado ele sempre teve um tema de suspense, um tema até mesmo puxado um pouco pro terror. Mas eu acho que nessa temporada eles abraçaram um pouco mais, né, não só na violência, mas no terror mesmo. A gente tem cenas ali que são apavorantes, assim, comparada com as outras temporadas. O próprio vilão, ele é um vilão que lembra um pouco o Freddy Krueger, né, se você for ver. Então, assim, eu gostei muito do que foi feito aqui com o vilão. Falando então pelo vilão, tá? Eu gostei demais do Vecna. Eu fiquei surpreso com a origem dele lá no 7º episódio, que ele é o número 1, eu acho que fez total sentido porque você conecta toda a história desde o primeiro lá na primeira temporada, que a gente vê que isso aí é culpa da Eleven, do portal que ela abriu em 79, e também eu acho muito legal, é uma coisa que eu vi muita gente às vezes não gostou muito, mas assim, eu vou falar que eu adorei a ideia de que assim, a gente tem lá o Devorador de Mentes, né, que a gente acreditava ser o ser superior do mundo invertido. E por mais que isso não tenha sido de fato estabelecido, ó, ele não é o ser superior lá do mundo invertido, o que deu pra entender no último episódio é que foi o Vecna que moldou o Devorador de Mentes naquele bichão cheio de pernas,
que é um bicho que ele já tinha concretizado na cabeça dele quando ele era criança, né? Então assim, não dá pra saber exatamente se eles estão trabalhando em conjunto, se é o Vecna que tá dominando tudo, porque foi o que me deu a entender pelo menos. Mas pode ser que isso revele na quinta temporada que não, que na verdade quando o Vecna se apossou dele, ele que se apossou do Vecna, a gente não sabe também, isso não foi exatamente estabelecido. Mas o que eu acredito é que foi o Vecna sim que se apossou dele ali e utilizou os recursos ali do mundo invertido, do Devorador de Mentes, daquela mentalidade em colmeia, pra fazer esse ataque na Terra, em Hawkins, né? Porque se você for ver, antes da Eleven abrir o portal, não existia nenhuma interação entre o mundo invertido e a Terra. Aqueles bichos não estavam interessados em vir pra cá e dominar e conquistar e coisa do tipo. Foi o Vecna que fez isso, o ódio que ele tinha e coisa do tipo, ele foi banido pra lá, né, e tal. Então, na minha visão, foi o que eu entendi. Pode ser que eu esteja errado, se você discorda, coloque nos comentários, que é muito legal a gente debater sobre isso. Mas o que eu dei a entender é exatamente que ele que causou isso, né? E assim, algumas decisões que eu não achei legais, tá? Primeiro, eu achei que essa temporada ela foi bem longa, não acho que a duração é um problema, mas alguns arcos ali eu achei que se estenderam demais e eu já estava um pouco de saco cheio deles. Quais foram eles? Foram o arco da Rússia, muita gente acho que concorda também, e o arco ali do Mike, do Will e do Jonathan e o cara da pizza, que eu esqueci o nome dele agora, porque realmente não foi muito relevante pra mim. Quando eles encontram a Eleven lá no final da temporada, né? E daí eles vão te levar ela, eles precisam achar um lugar pra ela conseguir se conectar lá e derrotar o Vecna. Beleza, ali a história anda. Mas até ali, cara, me pareceu que beleza, o objetivo era tirar um pouco do protagonismo ali do Mike e do Will e desenvolver outros personagens da série. Isso, beleza. Inclusive eles foram muito bem desenvolvidos, na minha opinião. Porém, a maneira que eles fizeram isso eu achei um pouco ruim, porque eu não gostei do arco deles. Desde lá de quando eles se separam da Eleven, a hora que eles estavam juntos lá em na cidade, que eu já esqueci qual que é a cidade também, que o Will e a Eleven estavam morando com a Joyce, até aquele momento que eles estão na escola ali, eu tava gostando bastante da Eleven sem poderes, sofrendo bullying, ela dá não lembro o que ela dá na cabeça da menina, acho que é um negócio lá do boliche, não lembro o que é aquela, ela dá um pá na cabeça da menina. E até aquele momento eu tava achando bem legal porque tinha uma interação um pouco parecida ali com a Stranger Things que a gente via nas outras temporadas, né? Mas depois que eles se separam, o Eleven vai pra um lado, o Mike, o Will e Jonathan vão pra um outro, que eles vão cruzar o país até achar a namorada do Dustin pra ela ajudar eles a hackear uma base militar que não... Sabe, eu achei que todo esse arco foi bem chato, assim, eu fiquei um pouco desanimado quando eu chegava nele. E a da Rússia é a mesma coisa. Todo o arco da Joyce e do Murray a caminho pra encontrar o Hopper, eu achei bem chato, eu achei bem... eu não gostei mesmo, sabe? Aquela coisa que chegava e eu desanimava, falava, putz, vou ter que esperar isso aqui passar agora. A partir do momento que eles encontram o Hopper, eu acho que dá uma andada legal, quando tem a primeira batalha deles contra o Demogorgon, eu acho muito legal. Inclusive essa cena da Rússia é engraçada, né? Tipo assim, eu não gostei, mas renderam cenas extremamente impactantes. O Hopper, ele é muito badass. E ele enfrentando os russos lá, explodindo lá aquela cabana com um monte de russos dentro, foi legal. A maneira lá que ele enfrenta o Demogorgon lá junto com os outros prisioneiros é muito massa também. Ele usando a estratégia do fogo. No final ali, eles, o Hopper pegando uma espada e matando o Demogorgon, tem até um significado um pouco, não só, ele é metafórico também, né, porque ali é o Hulk, ele tá finalmente enfrentando todos os problemas, os demônios internos dele, né, ele tem muita culpa por causa da filha dele, coisa do tipo, eu achei isso muito legal. E também assim, beleza, só que parece que todo esse arco da Rússia foi simplesmente pra que no final os caras matassem os bichos com fogo, que dá uma chance lá pra galera que tá no mundo invertido. Tipo assim, parece que foi muita coisa, muito tempo de tela, muito desenvolvimento disso só pra esse final, entendeu? Pra mim, pelo menos, obviamente, pode ser que tenha alguém que tenha adorado toda a história na Rússia. E também o estereótipo dos russos, que eles acabam criando um estereótipo bem forçado, assim, de... Pô, em alguns momentos eles chegam a ser idiotas, sabe? Eu acho que ficou esquisito pra caramba. É um estereótipo bem forçado da visão dos russos que eu acho que... Então, assim, isso eu também não gostei muito. Todo o arco que se passa em Hawkins eu gostei demais, tá? A linha Hawkins, a gente vai ter o arco principal das crianças e dos adultos, né? Tipo, a gente vai ter a Nancy, o Steve
e a Robin, eles são ali os cabeças adultos do que tentam ter as ideias um pouco mais pé no chão. O Dustin aqui, eu gostei muito que ele tomou meio que um ar de liderança, ele é o cara que tá elaborando as coisas, ele é o cara que... Ele é o mais, como é que eu posso dizer? O cara que ele gosta de ficção científica, então ele consegue identificar coisas com a fantasia e formular as teorias dele. Eu acho isso muito massa. Desde sempre ele faz isso, né, mas... Agora que a gente tirou um pouco o protagonismo do Mike e do Will, o Dustin tem esse papel um pouco mais forte, eu achei isso sensacional. Cara, a interação do... vamos falar do Ed. Pô, puta personagem foda, legal pra caramba, carismático. Cara, mataram ele, eu acho que não deviam ter matado ele, tá? Foi extremamente previsível a morte dele, porque não é a primeira vez que a série introduz um personagem novo pra todo mundo gostar dele, só pra matar ele. Mesma coisa lá com o ex-namorado da Joyce lá, que morreu também. Toda vez eles fazem isso, sabe? Então, assim, podiam manter o personagem porque, cara, ele é um personagem muito bom e muito carismático. A interação dele com as crianças, principalmente com o Dustin, é muito legal. Cara, você podia desenvolver isso na próxima temporada, que vai ser a última. Você podia aproveitar esse personagem, que ele era muito rico em conteúdo, pra outras coisas. E não matar ele só pra fazer essa questão de vamos criar um personagem que todo mundo vai amar pra matar ele, pra parecer que tem um peso dramático. E outra coisa foi a Max. Muita gente não queria que ela morresse. Assim, eu fiquei meio dividido. A partir do momento que o Vecna começou a entortar ela inteira, eu preferi que ela morresse pra causar um peso, pra causar de que, tipo assim, aquilo é uma ameaça real. Aquilo é perigoso. O que eles estão enfrentando ali não é um monte de criança simplesmente indo lá enfrentar um bicho de outra dimensão e vai ficar tudo bem. Tem consequências reais, aquilo é perigoso, pessoas morrem, pessoas do elenco principal podem morrer. E depois do que eu acho até que foi interessante se eles tivessem matado a Max, porque a gente já teve uma cena mega emocionante dela fugindo com a Kate Bush tocando Running Up the Hill. Você não imaginava que ela pudesse morrer depois da primeira vez que ela escapa. Então, assim, eu pelo menos não estava imaginando, eu pensei que eles não iam matar ela e coisas do tipo, e eles não matam exatamente, a gente não sabe agora se ela tá em coma, se ela teve uma morte cerebral. Provavelmente ela não vai ter uma morte cerebral, né? Porque, por que eu falo da morte cerebral? A Eleven tava lá no finalzinho, a gente vê que a Eleven entra na cabeça dela e não tem nada, né? Dando a entender que talvez a mente dela não esteja mais ali. Mas assim, se eles fossem matar ela de verdade, eles não iam ter colocado ela em coma pra matar ela na próxima temporada. Então, obviamente, ela tá viva. É o que eu acho, né? Não dá pra saber também, mas eu acho que ela tá viva sim. Então, eu achei que essa decisão foi um pouco medrosa da parte aí dos diretores. Acho que não foi muito interessante você fazer isso com a personagem. Ou você não fazer isso com ela e ela conseguir escapar de novo com algum outro artifício, sem ser apenas utilizando lembranças e Kate Bush, porque é o que ela faz o tempo todo, é tocar Kate Bush. Ou então você utiliza algum outro artifício para que ela conseguisse escapar junto com a batalha ali da Eleven, um negócio mais legal, sem deixar a personagem toda machucada, sabe? Eu acho que também é meio que um desperdício. Eu gostei muito também de todo o alarde que Hawkins faz em cima do Hellfire, né, que é o clube de Dungeons and Dragons, de D&D. Isso aconteceu de verdade nos Estados Unidos, tá? Existe o Pânico Satânico foi um evento midiático que ocorreu nos anos 80, que a mídia criou, falando sobre jovens que estão realizando sacrifícios e assassinatos para cultos satânicos. E, obviamente, a mídia começou a culpar vários elementos de fantasia e de mitologias. Por exemplo, RPGs. É muito comum em RPG você ter demônios na fantasia, coisa do tipo. E, obviamente, a mídia foi jogar a culpa disso, que a culpa era desses jogos, do D&D e coisa do tipo. E começou a causar um pânico na galera. E na galera, tipo, os pais que tinham filhos que jogavam, achavam que os filhos estavam participando de um culto satânico e coisa do tipo. Então é legal que eles tenham traduzido isso pra série, porque coube exatamente... Cara, o Vecna, ele é um dos vilões. O líder lá do basquete, que já me fugiu o nome dele, porque eu detesto tanto ele, que nem o nome dele eu guardei. Ele é um vilão também, cara. A cena do Lucas, que ele encara o maluco, tudo bem, ele apoiou pra caramba, mas o fato de ele ter encarado de frente, o cara apontando a arma pra ele encarou... Pô, aquilo pra mim foi muito legal, achei muito foda. O arco do Lucas também, querendo ser no começo o que é bem comum, principalmente na adolescência, e principalmente lá nos Estados Unidos, né, que popularidade, bullying é algo muito em alta, né? Então ele ter esse arco de que no começo ele queria fazer parte do time dos esportes e ser popularzão e tal, e todo o arco dele até ele voltar a ver que na verdade os esquisitões não eram ele, os amigos dele que jogavam D&D. Os esquisitões eram essas pessoas ignorantes que colocavam questões como popularidade e coisas do tipo como algo importante pra definir uma pessoa. Eu acho isso muito foda. Então assim, pessoal,
Eu gostei muito dessa temporada. Outra decisão ruim que eu achei da série foi terem colocado o volume 2 como 2 episódios. Eu acho que o episódio 8, eu sinceramente não gostei muito dele. Eu acho que poderia ter jogado lá pro primeiro volume e o segundo volume ser só o último episódio, ou então eu acho que pelo menos o último episódio dava pra ser quebrado em 2 ou 3 episódios. Principalmente que a gente tem umas telas de fade out, assim, que vai pro preto, né? Uma tela preta, assim, que parece que é um fim de episódio e começa outra coisa. Então podia ser divididinho, porque pra mim, pelo menos, foi um pouco cansativo assistir 2 horas e meia de um episódio só. Eu acho que se dividisse ali, era até um pouco mais organizado, não sei. Mas eu não achei muito legal a maneira que eles dividiram essas temporadas, porque todos os episódios anteriores foram lá 50 minutos, 1 hora, o episódio 7 foi 1 hora e pouco, o 8 foi 1 hora e pouco e o 9 2 horas e meia. Eu acho que daria pra dividir tudo em episódios de 50 minutos a 1 hora, sabe? Mas isso aí é decisão técnica, isso não é nada a ver com o roteiro da série, né? Então assim, subtramas. Não gostei da subtrama do Will, do Mike, do Jonathan e o cara da pizza. Não gostei da subtrama da Joyce e do Murray indo até o Hopper. Toda a história na Rússia eu não gostei muito. Eu gostei das cenas que elas proporcionaram. As batalhas contra o Demogorgon foram sensacionais, não tem o que falar. Foi épico, foi muito bom. Mas assim, todo aquele esquema com o Yuri, eu não achei legal, sabe? Todo o arco de Hawkins me pegou tanto, me prendeu tanto no arco de Hawkins, que quando mudava pra esses arcos paralelos, eu já ficava tipo, sei lá, né? Mas tipo, volta logo pro arco principal. E o arco de Eleven eu gostei também, eu esqueci de mencionar, mas eu gostei de que fecharam de vez a história da Eleven, né? Eu acho que não vai ficar mais focando em laboratório e história antiga dela. Gostei demais de como que foi trabalhado a origem dela. Eu acho também que talvez tenha se estendido um pouco toda essa parte dela recuperando os poderes. Dava pra ter dado uma agilizada ali, porque eu acho que a gente fica revendo a mesma coisa várias vezes. Mas a história dela, no geral, eu gostei, tá? Eles deram uma explicação que conecta o começo com o fim ali. Então tá tudo conectado, beleza, deu pra explicar. Não sei se eles tinham isso planejado, eu acho que não tinham, tá? Mas eu gostei da maneira que eles linkaram tudo ali, eu acho que fez sentido. E faltaram algumas explicações, mas, por exemplo, uma das explicações que eu quero saber: como que a Rússia capturou o Devorador de Mentes? Por que ele tá lá? Como que o Vecna criou a Hawkins invertida? Porque quando a gente vê lá no começo, o Vecna, na verdade, ele é um ser que habita um mundo invertido, que é uma dimensão meio infernal, né? Ela não tem nada, ela só tem montanha, relâmpago vermelho, ela tem raio, ela tem fogo, pedra levitando. Não tinha nada a ver com Hawkins. Quem criou aquele visual de Hawkins foi o Vecna, foi o número 1, né? Como que ele fez isso? Que foi o Henry também, o Henry é o nome dele, né? Como que ele fez isso? Como é que ele criou essa Hawkins? Por que ele criou uma visão de Hawkins? Foi pra se conectar com o mundo real mais fácil? Tá, beleza, isso até faz um pouco sentido, né? Ele criou uma Hawkins invertida porque ficaria mais fácil pra ele de se conectar com Hawkins de verdade, pra fazer as vítimas, abrir os portais, beleza. Mas como que ele fez isso? O poder dele se estende nisso, dele dele modelar todo aquele mundo para aquele mundo parecer Hawkins, porque não é simplesmente assim, ele modelou as pedras para parecer as casas. Todos os elementos das casas, os itens, por exemplo, a guitarra tava lá. Como que isso foi feito, sabe? Isso não foi mostrado, eu espero que isso seja mostrado na próxima temporada, porque é uma curiosidade que eu tenho, como que aquele mundo... Até a terceira temporada a gente achava que o mundo invertido fosse um mundo paralelo em que Hawkins está destruída ou coisa do tipo, e a gente vê que nessa temporada que não existia aquela Hawkins. Aquela Hawkins foi criada a partir do momento que o Henry foi banido para aquela dimensão. Então como que isso foi criado, eu espero que seja explicado, porque eu tô com muita dúvida nisso, pesquisei na internet um monte, não achei uma explicação, tá? Mas era isso que eu achei, tá, pessoal? Eu gostei demais, eu acho que vale a pena. Eu vi que tem pessoas ainda que estão na dúvida, eu assisto ou não. O final, ele vai ter ele dá um gancho direto, ele termina fechadinha a história ou termina com aquela coisa, boom, continua na próxima temporada? Ele termina com um cliffhanger danado, tipo assim, pô, eu fiquei puto quando eu vi, porque eu falei, não acredito, porque demora 2 séculos pra sair uma nova temporada e acaba com, cara, o jeito que acaba você fica tipo, não, mano, você quer arrancar teu cabelo, tá ligado? Mas assim, vale a pena, foi muito divertido, eu gostei, tá? E eu recomendo que você assista, beleza? Bom, pessoal, se vocês curtiram, se vocês curtiram esse vídeo e puder curtir e compartilhar, eu agradeceria muito. Muito obrigado e até mais.